Gente, então vamos lá, matemática 2, começando os exercícios contextualizados do capítulo 22, nós já fizemos a correção até o 6, agora a partir do 7º exercício. Então vamos lá, exercício 7. Admita a realização de um campeonato de futebol no qual as advertências recebidas pelos atletas são representadas apenas por cartões amarelos. Esses cartões são convertidos em multas de acordo com os seguintes critérios. Os 2 primeiros cartões recebidos não geram multas. O terceiro cartão gera multa de R$500. Os cartões seguintes geram multas cujos valores são sempre acrescidos de 500 em relação ao valor da multa anterior. Ele me dá uma tabela dos 5 primeiros cartões de um atleta. O primeiro e o segundo cartão, ele não vai pagar nada. A partir do terceiro, ele começa a pagar 500. Depois, ele vai pagar mais 500, vai pagar 1.000. E depois vai pagar 1.500. Considere um atleta que tenha recebido 13 cartões amarelos durante o campeonato. O valor em reais das multas geradas por todos esses cartões equivale a... São 13 cartões, porém os 2 primeiros não geram valor nenhum. Então, eu vou fazer a soma de 11 cartões. Lembrando que eu estou eliminando os 2 primeiros, porque eles não geraram multa. Então, vai ser A1 mais A11 vezes 11 dividido por 2. Quem vai ser o meu A11? Vai ser o A1 mais 10 vezes a razão, que é N menos 1. É sempre N menos 1. Se aqui é 11, fica 11 menos 1 vezes a razão. Então, A11 vai ser igual. O A1 é 500 mais 10 vezes a minha razão, também é 500. A 11 vai ser igual a 5.500. Tá. Então, vamos lá. Substituindo na fórmula da soma. A soma dos 11 primeiros termos vai ser 500 mais 5.500 vezes 11 sobre 2. Aqui a gente vai ter 500 mais 5.500, 6.000 vezes 11 dividido por 2. Aqui vai dar 3.000. Isso vai dar R$33.000. Esse é o valor da minha multa, que vai ser a letra B. Exercício 8. A tabela mostra o número de pessoas que procuraram serviços de saúde, segundo o local, em determinada cidade. Então, nós temos aqui postos e centros de saúde, clínicas privadas, clínicas odontológicas. Ano de 2001, 2002, 3, 4 e 5. Tá, vamos ver as alternativas. Supõe-se que esse comportamento é mantido nos anos seguintes. Partindo dos dados, fazem-se as seguintes afirmações. 1. O número de pessoas que procuraram postos e centros de saúde cresceu em progressão aritmética de razão 2.000. Vamos ver. 2.000 com 2.000, 4.000. 4.000 com 2.000, 6.000. Falso, tá? Não está aumentando na razão de 2.000. Está multiplicando por 2. Multiplicação não é progressão aritmética, é geométrica. Então, a primeira é falsa. Segunda. O total de pessoas que procuraram atendimento em clínicas privadas de 2001 até 2011 é igual a 112.200. Tá, ele não me deu até 2011, então eu vou ter que calcular. Primeiro, eu vou ter que calcular o quê? O A11.
A 11 eu sei que é A1 mais 10 vezes a razão. Quem é o primeiro termo? A gente está trabalhando aqui com clínicas privadas, então eu estou aqui. Meu primeiro termo é 4.200 mais 10 vezes. Qual é a razão? De 4.200 para 5.400, a razão está sendo 1.200. Meu A11 vai ser igual 10 vezes 1.200 vai dar 12.000, mais 4.200, 16.200. Para que eu estou calculando isso? Para calcular a soma dos 11 primeiros. Vai ser o A1, que é 4.200, mais A11, que é 16.200, tudo dividido por 2 vezes 11. Gente, fazendo a soma, multiplicando, dividindo, vai dar 112.200. Esse é verdadeiro. 3. Vamos ver o 3. O 3 me diz, em 2011, o número de atendimentos da clínica odontológica foi igual a 827. Ele quer o A11 da clínica odontológica. 857 mais, se aqui é 11, 10 vezes a razão. Qual é a razão aqui? Aqui está diminuindo, vocês perceberam? 57, 54, 51. Então, a razão é negativa, é menos 3. Então, eu vou ter 857 menos 30, que vai dar 827, que foi o que ele afirmou, né? 827. Então, esse também é verdadeiro. Então, eu tenho a 2 e a 3 verdadeiras. 2 e 3 verdadeiras, letra D. Um exercício que me dá um pouco de trabalho, porque eu tenho que fazer várias contas em um exercício só. Exercício 9. Durante o mesmo período, 2 irmãos depositaram uma vez por semana nos respectivos cofrinhos determinada quantia da seguinte forma. O mais novo depositou na primeira semana R$1, na segunda 2, na terceira 3 e assim sucessivamente, até uma quantia N que eu não sei quanto vale. E enquanto o mais velho colocou R$10 semanalmente. Então, o outro colocou R$10 semanalmente. Vai multiplicar pelas semanas. Ele afirma que até que ambos atingissem a mesma quantia, tá? Então, eu vou igualar, eu vou somando aqui até que ambos atingiram a mesma quantia. Não havendo retirada em nenhum dos cofrinhos, a quantia que cada irmão obteve ao final do período foi D. Então, a gente vai calcular o número de semanas e depois o número de semanas em que a quantia vai ser igual. E aí eu consigo achar, multiplicando por 10, a quantia deles, porque é a mesma quantia. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma soma. Qual é a fórmula que a gente tem da soma? Primeiro termo mais o último termo, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. É igual a 10N. Esse N pode cortar com esse. Então, 1 mais N é igual a 2 vezes 10, 20. N vai ser igual a 20 menos 1, 19. Então, foram 19 semanas. Qual é a quantia? A quantia vai ser 10 vezes o número de semanas, 19. R$190. Então,
A quantia em reais foi de 190, letra C. Exercício 10. Um total de N bolas está distribuído em 20 caixas, de modo que a primeira caixa contém 3 bolas, a segunda caixa contém 6 bolas, a terceira 9 e assim sucessivamente, até a 20ª caixa, tá? Então, aqui eu tenho a primeira caixa, a 20ª caixa. Sobre o número de bolas, o número total de bolas, marque a alternativa incorreta. Então, eu preciso calcular o número de bolas, tá? Aqui vai estar a quantia de bolas que eu vou ter na 20ª posição, na 20ª caixa. Vai ser A1 mais 19 vezes 0. Então, a 20 vai ser igual a 3 mais 19, a razão de um para o outro, 3. A 20 vai ser igual a 3 mais 19 vezes 3, 57. Isso vai ser igual a 60. Eu quero saber o total de bolinhas. A soma das 20 caixas vai ser: primeira caixa, 3. Na última caixa eu vou ter 60 bolinhas, vezes quantas caixas são? 20 dividido por 2. Aqui eu sei que eu vou poder dividir, vai dar 10. Então, eu vou ficar com 63 vezes 10. 630 bolinhas. 630 bolinhas, eu preciso ver qual é a incorreta. Não é um múltiplo de 6. 630 é múltiplo de 6, dá para dividir por 6. N é maior que 600? É. Não é múltiplo de 4. 630 não é um múltiplo de 4. Essa aí está incorreta. Então, é a alternativa C. Exercício 11. Entre 2006 e 2010 foram cometidos, em média, 30 crimes por ano em Krypton, entre roubos, estelionatos e assassinatos. Em 2007 foram cometidos 40 crimes no total. Entre 2006 e 2010, o número de crimes evoluiu em uma progressão aritmética. Qual é a razão da progressão aritmética em que evoluiu o número de crimes entre 2006 e 2010? Ele me dá, gente, a média. 30 crimes em média por ano, tá? O que a gente sabe? Ele só me deu em 2007, 40. O que a gente vai fazer? Ele não falou que é uma razão? Então, um termo antes vai ser 40 menos a razão. Um termo depois vai ser 40 mais a razão. Um outro termo, 40 mais 2 vezes a razão. E esse 40 mais 3 vezes a razão. É a maneira que a gente tem de montar o exercício. A gente está falando em média. O que é média? Quando eu somo tudo e divido pelo total. Então, a média por ano é 30. Então, eu vou somar todos esses e vou dividir por 5, porque são 5 anos. 40 mais 40 mais 40 mais 40 e mais 40 vai dar 5 vezes 40, que vai dar 200. Menos R mais R, 0. 2R mais 3R, 5R. A média dividido por 5 vai ter que dar 30. 200 mais 5R vai ser igual a 5 vezes 30, 150. 5R vai ser igual a 150 menos 200. 5R vai ser igual a menos 50.
Isso significa que a minha razão vai ser menos 50 dividido por 5, menos 10. Ou seja, está diminuindo. A pergunta do exercício foi: qual é a razão? Menos 10. Alternativa E. Que bom, né? Que está diminuindo. Exercício 12. Na figura está representada uma torre de 4 andares, construída com cubos congruentes empilhados, sendo sua base formada por 10 cubos. Qual o número de cubos que formam a base de outra torre com 100 andares, construídas com cubos iguais e procedimentos idênticos? Se vai ser procedimentos idênticos, a gente vai ter 1 mais 2 mais 3, até chegar na base que ele falou que tem 100 cubos. Então, ele quer saber essa soma. Então, a soma desses 100 termos vai ser igual a 1 mais 100 vezes quantidade, são 100 na minha altura, dividido por 2. Isso vai dar 101 vezes 100 dividido por 2, 50. 101 vezes 50, a gente vai ter 5.050. 5.050, alternativa B. Exercício 13. A numeração dos calçados obedece a padrões distintos conforme o país. No Brasil, essa numeração varia de 1 em 1 e vai de 33 a 45 para adultos. Nos Estados Unidos, a numeração varia de meio e meio e vai de 3,5 a 14 para homens e 5 a 15,5 para mulheres. A numeração dos calçados femininos pode ser estabelecida de maneira aproximada pela função definida por f de x igual a 5x menos 20 sobre 3, em que x é o comprimento do calçado em centímetros. Sabendo que a numeração dos calçados NK forma uma progressão aritmética de razão meio e primeiro termo N1 igual a 5, em que NK é igual a função C de K com K natural, calcule o comprimento. Então, vamos lá. Vamos entender o exercício. A gente precisa calcular a minha função. Ele me deu aí que NK é igual a F de C de K. E ele pediu C de 5. Então, o K está valendo 5. Então, ele precisa do N5, que é para ele poder calcular o F de C5. Tá, quem é esse N5? Ele me falou que N1 é o primeiro termo, que vale 5. Ele me deu que a razão vale meio. E ele quer que eu calcule o N5. Como ele falou que está numa progressão, vamos lá. Meu N5 é o meu AN5, onde o A1 vale 5, mais 5 menos 1, eu já vou fazer direto, lembrando que a gente tem aí, deixa eu fazer a montagem, vai, N menos 1, tá? Vezes a razão, que vale meio. Isso vai ser igual a 5 mais 4 vezes meio. Gente, 4 vezes meio, ou seja, metade de 4, 2. Então, isso vale 7. Então, o F de C de 5, que é o que ele quer, vale 7. Que é igual a 5x menos 20 sobre 3. Multiplicando 21 é igual a 5x menos 20. Esse 5 está multiplicando, ele passa
dividindo 21 dividido por 5 vai dar 4,2, que é igual a x menos 20. Então, outra vez, esse 5 passou dividindo, 21 dividido por 5, 4,2. X vai ser igual, menos 20 vai para lá, mais 20. 20 mais 4,2, 24,2 centímetros, que é a alternativa E. Exercício 14, exercício de Enem. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em determinada região produtora indicam uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. 2012, 50,25 toneladas, 2013, 51,50, 2014, 2015 e por aí vai. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de... Gente, se aqui eu chamar de primeiro termo, segundo, terceiro, o A21 vai ser o A10. Então, eu quero saber a soma no total. Então, eu quero saber a soma dos 10 anos que a gente tem aí, onde o A1 é 2012. A1 vale 50,25, mas tá faltando o A10 dividido por 2 vezes 10. Então, eu preciso calcular o quê? Eu preciso calcular o valor de A10. A10 vai ser igual a A1 mais 9R. A1, 50,25, mais 9 vezes. Gente, a razão aí vai me dar 1,25. Isso vai dar 11,25. Somando, vou ter 61,5, que é o que eu vou somar aqui. Somando os dois, multiplicando por 10 dividido por 2, nós vamos ter 558,75. 558,75, alternativa D. Exercício 15. Pretende-se levar água de uma represa até um reservatório no topo de um morro próximo. A potência do motor que fará o bombeamento da água é determinada com base na diferença entre as alturas do reservatório e da represa. Para determinar essa diferença, utilizou-se uma mangueira de nível, ou seja, uma mangueira transparente cheia de água e com as extremidades abertas, de maneira a manter o mesmo nível da água nas duas extremidades, permitindo medir a diferença de altura entre dois pontos do terreno. Essa medição fica restrita ao comprimento da mangueira, mas repetindo o procedimento sucessivas vezes e somando os desníveis de cada etapa, é possível obter a diferença de altura entre dois pontos quaisquer. No presente caso, realizaram-se 50 medições sucessivas, desde a represa até o reservatório, obtendo-se uma sequência de valores para as diferenças de altura entre cada ponto e o ponto seguinte, H1, H2, H3 até H50, que formam a progressão aritmética, sendo H1 0,7, H2 0,75, depois 0,8, e assim sucessivamente. Com base no exposto, calcule a altura do reservatório em relação à empresa. Ele está querendo o quê? A soma dos 50 primeiros termos. Ou seja, ele quer A1 mais A50 vezes N
vezes N dividido por 2. O N é 50, então esse a gente já sabe. Deixa eu pôr aqui na próxima. S, 50, vai ser igual a 1 é 0,7, mais o N, que é 50, tudo dividido por 2. O meu problema, outra vez, é determinar o A50. A50 vai ser igual a 1 mais 49E. O A1 é 0,7, mais 49 vezes. Está indo de 0,05. Então, 49. Cadê? 49 vezes 0,05 mais 7 vai dar 3,15. Então, aqui eu vou somar 3,15. Gente, dividindo aqui por 2 vai dar 25. Eu vou ter 3,85 vezes 25. Essa soma que vai me dar a altura, tá? Já vou pôr até aqui como altura de 50, que vai ser igual a 96,25 metros. 96,25 metros, alternativa A. Tem mais enunciado que texto, tem mais enunciado que exercício, né, gente? Mas assim se acabou mais um capítulo.